Major, eu começo aqui a minha participação nesta reunião da CPI fazendo menção ao número de colegas seus que vieram aqui assistir o seu depoimento. Eu penso que isso fala muito a seu respeito. O respeito e a admiração que os seus colegas têm por você é algo que marcou a quem prestou atenção aqui quando chegou. A quantidade de policiais militares que vieram até aqui. E eu gostaria que Vossa Senhoria soubesse também que muitos dos seus colegas nos procuraram ao longo do tempo, pelo menos a mim no meu gabinete, me procuraram ao longo do tempo para descrever quem é Vossa Senhoria e como é a sua atuação ao longo do tempo na Polícia Militar. Acho que isso importa para você. Eu lamento muito que o senhor esteja preso. Lamento pela sua esposa, lamento pelo seu filho. Mas não tem justiça que dure para sempre. Um dia a justiça chega. A Polícia Militar do Distrito Federal é uma instituição composta por homens e mulheres honrados. Pode haver exceção? Pode sim, mas é a exceção, não é a regra. Então, eu gostaria de falar isso logo de cara, fazer essas considerações logo de cara. O senhor não é o primeiro que se emociona aí, Major. E a sua emoção nos toca. O Coronel Naime, quando esteve aqui, Major, ele falou explicitamente que a entrada das pessoas nos prédios públicos foi facilitada. Ele estava em combate junto com o senhor, foi ferido como o senhor foi. Ele falou, foi facilitado, as pessoas não podiam ter tanta facilidade para entrar se não tivesse sido facilitado. O Coronel Fábio Augusto, quando veio aqui, mencionou uma questão relativa aos gradis, que não estavam colocados de maneira adequada, não havia barramento nos gradis. E a investigação ela vai se aprofundando e a gente vai entendendo algumas coisas como os deputados que me antecederam aqui falaram. Passada a emoção, Major, eu vou fazer a única pergunta que eu tenho para Vossa Senhoria. Eu vou voltar um pouquinho, é só porque o senhor se emocionou, eu comecei a falar, mas o senhor sabe me dizer qual é o fundamento da sua prisão? Excelência, eu acredito muito que eu estou preso por um grande mal-entendido. Uma narrativa que foi criada, uma narrativa inverídica em que associaram uma mensagem fora de contexto com uma narrativa de que eu saí, que eu dei uma ordem para a linha de choque recuar, sair para facilitar a entrada dos manifestantes ao STF. Então, eu acredito muito que foi um mal-entendido de uma narrativa que criaram em cima de mim. Isso foi naquele momento que o deputado Chico mostrou o vídeo, que Vossa Senhoria explicou. Perfeito, exato. Então esse é o fundamento. A decisão que decretou sua prisão tem fundamento nesse acontecimento. Olha, uniu a mensagem de WhatsApp a esse acontecimento e teve-se, portanto, que o senhor era culpado, é isso? Sim. Tá bom. Sim, exatamente isso. Então, eu imagino que a sua vinda aqui hoje tenha sido de grande valia, na medida em que o senhor pôde explicar tudo de maneira detalhada e calmamente. Então, eu retomo agora o que vinha falando a respeito da facilitação da entrada, dos gradis, que estavam sem barramento, e o resultado disso tudo a gente já sabe qual foi. Mas a investigação, ela vem andando, ela vem se aprofundando,
E a CPMI lá do Congresso Nacional, que foi criticada aqui anteriormente, ela tem sido de muita utilidade. Ela ouviu agora o doutor Saulo Moura, que era diretor da ABIN, e que falou explicitamente que, por uma ordem do general Gonçalves Dias, o general do Lula, ele fez dois tipos, ele foi obrigado por uma ordem a criar dois tipos de comunicação. Uma que incluía o general e outra que não incluía o general. O general do Lula. O general do Lula, que até com algum descaramento, veio aqui e falou o que o deputado Joaquim mencionou aqui há pouco. Falou que ele teve uma angústia, uma inquietação e se dirigiu ao Palácio do Planalto. Ele não teve angústia nenhuma. Ele sabia o que ia acontecer. Não é sexto sentido do Homem-Aranha, como o deputado Joaquim falou. Não é não. Estava tudo documentado. Tem relatórios e mais relatórios da ABIN. O ministro Flávio Dino enviou um ofício ao governador Ibanez. Eu vou até pedir licença para vocês para ler novamente. Eu já li aqui, mas foi mencionado aqui que o Ministério da Justiça tinha falado para não descerem manifestantes. Tinha se dirigido ao governo do Distrito Federal dizendo para não descerem manifestantes na esplanada. É mentira. Eu vou ler o que diz o ofício. Diz assim, nesse contexto, um minuto, por favor, é o ofício número 48 de 2023, endereçado ao governador Ibanez Rocha, que também ficou afastado do cargo por 66 dias, injustamente também. Nesse contexto, abro aspas, tá? Nesse contexto, considerando a necessidade de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio público, sugerimos a Vossa Excelência a atuação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no sentido de bloquear a circulação de ônibus de turismo no perímetro compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes, nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Fecho aspas. Foi feito isso. Não passou ônibus, não. Passou ônibus, não. Então, o que a gente tem hoje, o que se sabe hoje, é que há uma omissão gigantesca do governo federal. E a minha opinião pessoal e a de muitos outros brasileiros que enxergam isso tudo que está acontecendo, é que algumas pessoas estão pagando por aquilo que não fizeram. Algumas pessoas estão sofrendo consequências por atos que não cometeram e pelos quais também não se omitiram. Só há duas pessoas, duas autoridades públicas que estão presas, Major Flávio. Vossa Senhoria e o Coronel Naime, os dois feridos em combate, estão presos. E as outras autoridades públicas, de quem era a responsabilidade pela segurança dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, continuam sem ter nada, nenhuma decisão judicial sequer contra eles. Nem o sigilo deles é quebrado para saber que tipo de mensagem eles trocaram entre si, o que eles sabiam e sobre o que se omitiram, de modo a permitir que o que aconteceu no dia 8 de janeiro acontecesse. Na reunião dessa semana da CPMI, lá no Congresso Nacional, o senador Espiridião Amin fez colocações muito contundentes, com um tom de voz muito sereno, como é peculiar a ele. E ele fez a pergunta, ele terminou com a pergunta que nós fazemos aqui incessantemente. A quem interessava o que aconteceu no dia 8 de janeiro? E ele fala assim, eu não estou afirmando nada. Mas as pessoas estão se perguntando. E a essa altura, todas as conjecturas são válidas. E todas as conjecturas são válidas. Porque essa não é uma omissãozinha, não. O general do Lula dispensou o pelotão. E teve a audácia, para não dizer a cara de pau, de vir aqui dizer que foi sozinho enfrentar os manifestantes, a quem ele chama de terrorista. Mentira. Mentira descarada. Não foi enfrentar nada.
E a gente fala muito aqui de narrativa. E alguns órgãos da imprensa brasileira, e até alguns órgãos, alguns veículos de comunicação institucional de órgãos públicos, aderiram a alguns adjetivos sobre o dia 8 de janeiro. Golpismo, terrorismo, atos antidemocráticos, um monte de expressão que não significa absolutamente nada, mas que no imaginário coletivo serve para que qualquer coisa possa ser feita contra esse pessoal. Aí dentro desse pessoal, e não obstante todas as incongruências e as incoerências lógicas do raciocínio, eles conseguem atrelar com essas narrativas ao movimento de direita e ao movimento bolsonarista. O deputado Joaquim falou que, é lógico que só tinha 150 pessoas lá, 3.000 desceram a esplanada e querem dizer que era quem estava no QG. É óbvio que não é lógico. Não tem lógica nenhuma nisso, mas eles vão criando a narrativa e vão imputando crimes inexistentes a um grupo de pessoas que é muito mais amplo do que aqueles 3.000 que desceram lá. Então, se você é de direita, você é criminoso. Se você é bolsonarista, hoje basta chamar alguém de bolsonarista, que é como se estivesse colocando sobre ele um rótulo de criminoso. Então, há um modo de operação acontecendo. E, infelizmente, alguns veículos de comunicação institucionais aderiram a isso. Então é mentira, não foi golpe. Isso aqui já foi desmentido 500 vezes. É mentira, não tinha terrorista lá. A lei do terrorismo define o que é terrorismo. Lá não tinha terrorista. Atos antidemocráticos, atos antidemocráticos. As pessoas não sabem nem o que é democracia no Brasil. Vão fazer ato antidemocrático. Tem deputado aqui que usou aquela tribuna ali para dizer que tem democracia na Venezuela, porque tem eleição. Tem gente aqui que acha que democracia é eleição. Atos antidemocráticos. Não significa nada. Só serve para criminalizar o movimento de direita. Só serve para isso. Aí o deputado Joaquim me lembra aqui que a democracia é relativa para o Lula. Então, o que se pretende, na verdade, é instaurar aqui no Brasil, e para isso o dia 8 de janeiro serve, é instaurar aqui no Brasil a mesma ditadura da Venezuela, a mesma ditadura da Nicarágua. O dia 8 de janeiro só serve para isso. Então a pergunta que o senador Espiridião a mim fez, a quem interessava? É só ver, para que serve? Só serve para isso. Porque não teve um tiro dado lá dentro, mas eles falam assim, havia CACs. Nossa, havia CACs. O que eles querem? Pegar esse havia CACs, chama de golpista, chama de antidemocrático e fala assim, vamos desarmar a população. Para fazer igualzinho Maduro e Chávez fizeram na Venezuela. Os atos golpistas foram chamados pelas redes sociais. O que eles querem? Querem o PL 2630, para censurar a população. É o que eles querem calar a todos, igualzinho na Nicarágua. E quem tem a ousadia de abrir a boca e se opor a eles, vai preso. Não interessa se é deputado, se é senador ou se é um cidadão comum, vai preso. É isso que querem aqui no Brasil. É isso que querem aqui no Brasil. Então, nos últimos 4 anos, Bolsonaro foi acusado de ser autoritário. Não teve um jornalista preso. Agora existem. E por aí vai. Mas o que querem, se Deus quiser e nos der força, não vai se concretizar aqui no Brasil. E essa tentativa de criminalizar todo o movimento de oposição e toda voz de oposição é conhecida também. Por quê? Porque isso gera medo. As pessoas estão doidas para ir para a rua, de novo, se manifestar pelo país delas, pelos filhos delas, pelos netos delas que vão crescer aqui no Brasil. As pessoas estão doidas para ir para a rua e falar assim, nós não aceitamos o que está acontecendo. Mas elas estão com medo, e para isso serviram esses 1.600 presos do dia 8 de janeiro. Para colocar medo nas pessoas, para que elas tenham medo de colocar uma bandeira do Brasil no carro. Porque é como se usar a bandeira do Brasil fosse crime e não amor à pátria. Sim, nós somos patriotas. E nós não vamos nos calar. E nós vamos resistir enquanto pudermos, enquanto Deus nos der forças. E o Brasil não vai ser entregue na mão dessa galera. O Brasil não vai virar a Venezuela, o Brasil não vai virar a Nicarágua. Eu encerro, Major, falando mais uma vez que eu sinto muito pela sua prisão. Mas lembre-se, há um Deus no céu. E não existe injustiça que dure para sempre. Obrigado, presidente.